E aí, turma, tudo bom? Então, nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho do meu processo de criação para as ilustrações. Eu ia fazer essa ilustração, mas pensei, de repente eu gravo minha tela e posso compartilhar com vocês como é que eu faço. Então, é um projeto que eu estou fazendo para os restaurantes universitários da URGS. A gente já pintou um. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como é que eu vou fazer o próximo, que a gente vai pintar amanhã no Campos do Vale. Então, vou mostrar o esboço e como que eu faço o esboço antes de passar para a parede, beleza? Vamos lá então que eu vou mostrar para vocês. Eu apresento então esse esboço dessa maneira e o que já está pronto aqui, né? Eu já defini as cores. O massa aqui também é que as cores são definidas com base na paleta de cores da tinta spray. Então já tem o código aqui. Obviamente que como eu estou trabalhando aqui com RGB, não vai ser a mesma cor que vai dar lá na parede, né? E aqui nesse primeiro esboço aqui, eu pensei em pegar algumas referências da própria URGS. Então eu peguei um vitral da faculdade de Direito e fiz essa personagem aqui. Um capzinho, né, de formatura e para representar o aluno estudante. Coloquei aqui a referência dessa descoberta, desse fóssil que foi feita pela URGS também. Então tem várias referências legais e depois eu apresentei para aprovar. Gosto de colocar também, ó, sempre em volta, referências de outros artistas. Então eu vou colocando aqui outros desenhos que não são meus, mas são de artistas que eu acho que são legais e que eu vou pegar como inspiração, né? Para quem gosta desse tema, recomendo o livro Hobby como um Artista. E isso é justamente o que a gente faz aqui, né? Então, pego diferentes referências, não é sempre o mesmo artista. Tento pegar mesma espessura de linha, a mesma composição assim de sombra, de luz, de preenchimento e uso isso como referência. Beleza? Vamos passar então para o próximo desenho. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui. Então eu divido, ó, outline, que é o traçado, o fundo, que é a cor do spray, referências locais, referências gerais, as cores, linhas aqui são a demarcação de onde eu vou pintar. Como esse exemplo aqui é um exemplo que eu vou seguir de base, eu vou fazer assim, ó, vou dar Ctrl Shift Alt E, que é um atalho para comprimir tudo e criar uma máscara, e vou botar isso aqui como referência anterior. Depois vou diminuir a opacidade desse cara o máximo que eu puder e deixa eu só apagar aqui, né? Ó, então eu vou desenhar por cima, mas mesmo ainda tá, porque eu quero chegar na mesma espessura de traçado e numa composição próxima. E daí aqui nesse outline eu vou deletar tudo, que eu vou começar um desenho novo. No fundo, a mesma coisa, eu vou desenhar tudo de novo. Os locais aqui, que são as referências locais, eu vou pegar novas referências, então também tirar. E as referências estéticas eu vou deixar, e as cores também. Ok, vamos então começar com o outline, que é onde eu vou começar a fazer os primeiros traçados aqui. Como eu estava desenhando aqui antes, ó, eu estava desenhando com espessura ou 15 ou 10. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, da espessura de traçado. E o brush que eu estou usando é um brush comunzão aqui. Não mudei muita coisa, mas é esse redondo duro, que é padrão do Photoshop. A única coisa que eu modifico nele é suavidade, e na dinâmica da forma eu coloco pressão da caneta e tremulação aqui eu deixo mais próximo do zero aqui. Porque quanto mais pra cá, mais ele fica... E eu quero ele bem lisinho. Então fica bom nesse formato. O resto nem mudo nada. Deixo como ele é. E fica esse traço muito bom, né? Eu tô usando uma mesa display da Ruion, que também é muito boa. Tem um traço muito bom. E o que eu sempre vou trazer em todos os elementos de todos os RUs, né? De todos os restaurantes universitários. Alunos, comida, ideia, inovação e alguma característica do campus, né? Do espaço onde o RU está sendo pintado. Então, vou fazer algumas referências aqui. A primeira referência que eu vou desenhar aqui foi de uma aluna que me mandou uma ideia lá com a URGS. Eu não entendo muito do assunto, e eu também não. Acredito que seja coerente para o Campos do Vale. Poderia colocar alguma referência. Daí ela põe aqui a... Vamos ver aqui, ó. Jornal da Universidade. Fóssil de vegetal descoberto no Brasil, estudado na Alemanha, muda a compreensão sobre a origem de planta. O pesquisador William Gobo defendeu sua tese de doutorado no programa de pós-graduação em Geociência da URGS. Ele integrou o grupo de pesquisadores que estudaram os fósseis de plantas descobertas no Nordeste do Brasil. O estudo muda o entendimento sobre a evolução desses vegetais. Então, pô, muito legal essa referência aqui. Então, vou pegar essa imagem e vou trazer um pouquinho lá para o nosso desenho. Então, copio isso daqui, vou
no desenho aqui e boto isso aqui como referência. Então essa é a primeira referência. Mas assim, a gente nunca faz literal, né? A ideia não é a pessoa ver a referência e pensar, nossa, o cara desenhou exatamente a pesquisa lá da tese de doutorado do pesquisador. Meu objetivo aqui é deixar alguma coisa mais abstrata, né? Então eu vou fazer como se fosse uma planta que remete a essa referência aqui. Então vou fazer alguns primeiros desenhos aqui e depois arrasto ele, ó, passei por cima. Daí, claro, né, aqui eu vou deixar mais estilizado para as pessoas poderem entender o que é isso que eu estou desenhando. E como eu tinha esse outro elemento aqui já da outra ilustração, do outro campus, eu vou repetir ela até para manter uma unidade. Ah, quer dizer então que a gente repete, professor? Sim, claro, a gente repete muito das nossas ilustrações, são repetições, justamente para manter a unidade. Isso não é errado, né? Isso na verdade mantém a unidade. E como lá no Campus do Vale tem bastante árvore, eu acho que essa questão aqui da gente trazer referências nesse sentido também é bacana. Então eu vou trazer um pouquinho mais do que eu desenhei lá para o outro campus, que era o campus da agronomia. Então botei algumas plantas, essa é a base do desenho. Uma coisa que não vai mudar, né? Para todos eu vou escrever 90 anos de URGS, que é a comemoração aqui, então vou botar 9 pontos, 1934 a 2024. E outra informação que eu vou sempre colocar é o próprio símbolo da URGS, né? E outra coisa legal que uma aluna mandou é que lá no Campus do Vale tem muito macaco. E um aluno da computação mandou para ela uma foto bem legal lá do Campus do Vale. Então vou colocar aqui essa referência, que foi uma foto que o aluno tirou, bem legal, bem simbólica, né? E vou fazer uma abstração aqui desse desenho. Então essas referências locais aqui eu vou diminuir a opacidade para poder desenhar em cima, e esse macaquinho aqui eu vou pegar a base dele, ó. Então ele tem que estar em volta aqui, né, desse tronco, e aqui eu pego a proporção do tamanho dele para ter uma ideia, né? Ó, aqui tem a perna e eu deixo mais abstrato, né, a configuração. Então esse é o macaquinho. Eu não vou fazer o rosto dele porque senão vai ficar muito detalhe e lá na hora é mais difícil, né, de reproduzir. Então não fazer o rosto é tanto uma questão de facilidade, né? Não vai ser tão difícil desenhar lá o macaquinho, mas também é uma questão de unidade da ilustração, porque se eu fizer o rosto desse macaco, eu vou ter que fazer o rosto de outros animais, ou vou ter que fazer o rosto das pessoas, e daí fica mais difícil para mim. E essa não é a ideia. Então eu vou colocar ele bem no canto aqui, para ele interagir. Lá no local, de repente, a gente muda também um pouquinho de onde que ele fica. Não é exatamente, né, nessas posições, a gente pode ir mudando aos poucos, mas aqui tem, então, a representação do macaquinho. Uma coisa que eu quero manter para todos os RUs é a questão da ideia. Então, uma lâmpada representando a ideia, um momento eureka, um momento de insight. Isso aqui eu vou manter, e eu acho que eu vou manter também sempre essa simbologia da graduação aqui, a simbologia da formatura, que é o que todos os alunos, né, almejam no final da graduação. Então, o certificado, né, o diploma e o símbolo, né, que a gente vai ter, acho que é bem bacana a gente poder representar isso também. Lá na URGS a gente tem também o NAPEAD, que é o local onde se gravam as aulas online. Então eu vou tentar representar alguma coisa com relação a isso. Vou pegar como base aqui essa Frida Kahlo, ó, e eu pego ela como base só para ter uma referência de tamanho, mas eu não vou usar ela como curso online, obviamente, né? Mas eu vou usar o rosto dela para eu ter uma base, composição de rosto feminino. Trouxe para cá, aí aqui eu vou mudar um pouco o cabelo. Tem um cabelo um pouquinho maior, de repente ela pode ter alguns brincos. E vou colocar ela dentro de uma caixa, como se ela estivesse falando para uma aula online no computador, né? Então aqui estaria um símbolo de play, de pause, uma linha, e representar isso. Beleza? O que mais que a gente pode fazer? Daí eu acho que representar as comidas, né? Então, como eu tinha feito aqui esse peixinho, vou fazer um peixe para esse lado e um peixe para cá, uma barbatana para cá. E o legal aqui é que na hora lá de desenhar muda um pouco, né? Então, não vai ser necessariamente eu que vou desenhar isso, e cada estilo vai completando um pouquinho mais. Então esse aqui é um desenho que eu estou fazendo com base no peixe anterior que a gente já tinha. Outra coisa que eu faço, né, é pegar poses de outras ilustrações.
Então vou usar aqui, por exemplo, ó, essa ilustração como referência. Eu vou trazer para algum local aqui. Como já tem o macaco lá, eu vou deixar por aqui para não competir muito com aquele macaco. E talvez ele tenha que ser maior, né? Esse carinha aqui tenha que ser grandão assim. E eu vou mudar de posição esse peixe para que esse cara possa ficar ali. Mas como tem bastante cachorro lá no Campos do Vale e tem ONGs que ajudam lá, vou fazer esse cachorro e vou pegar essa composição aqui, né? Mas obviamente eu não vou fazer exatamente o mesmo desenho. Então esse cachorro eu vou criar aqui, ó, vou botar uma guia nele, né? Porque é sempre importante, cachorros todos devem ter guia de identificação, e fiz aqui esse desenho. Como eu não estou fazendo rosto em nenhuma ilustração, também vou deixar o cachorro só nessa composição aqui, e a pessoa aqui eu vou só usar essa base, mas também ele vai ser nesse estilo, ó. Eu mudo toda a ilustração, mas eu mantenho a propriedade das características da composição, né? Então esse é o legal. Então fiz aqui o garoto tentando ajudar o cachorro. Beleza? Eu não gostei dessas pernas aqui, Deus o livre. Então vou apagar isso daqui, vou redesenhar. Na verdade eu acho que eu errei a posição das pernas, né? Era para ele ser mais assim, e daí tem uma perna que vai um pouquinho mais para cima, daí esse pé aqui ele faz assim, e daí esse aqui sim e vai lá para trás. Ó, mudou alguma coisa? Mudou um pouco, né? Mas o que eu não tô gostando é que esse cara não tem como ficar com essa perna para frente, então vou trazer pra frente aqui. Agora sim, aí ele tá ajudando o auauzinho. Ele podia estar com uma mão aqui em cima do auau, né? Fazendo um carinho. Daí lá atrás fica difícil também, então. Não, assim já está ótimo, tá? No final das contas ele ficou meio com a cabeça muito grande. Então eu vou pegar essa cabeça aqui e vou diminuir de tamanho. Claro, né, que agora o cachorro vai ter uma cabeça do tamanho do cara, mas tem cachorro que tem cabeça grande também. Então está ótimo. O que a gente pode fazer mais daí? Vou pintar as partes do fundo, que aqui é onde as pessoas vão sentar, né? Então eu vou pintar com... Eu fiz aqui o fundo, vou fazer uma outra aqui, isso aí. Bom, e agora me veio uma ideia que eu não sei se vai ser legal, mas eu pensei em botar Darwin em algum lugar, representando ciência, evolução e talvez fique legal. Porém, deixa eu ver aqui, eu tinha um desenho por aqui, onde tinha um cara ali, ó. Aqui, ó, tem um cara barbudo, que eu acho que pode ser legal. Então a barba eu vou fazer com fundo, e vou fazer de verde mata. Não, de ervilha. O ervilha é um pouquinho mais fraco, fica bem legal, eu acho. Vou fazer a barba do Darwin toda nessa cor, e depois eu vou fazer um outline por cima, 10 pontos, né? Vou fazer o rosto do Darwin aqui porque eu não encontrei uma forma de conseguir representar isso sem ter o rosto, né? Mas a minha ideia é não deixar explícito, assim, é Darwin, e confesso que eu não gostei muito. Mas bom, tá legal. Vamos apagar o Darwin aqui, onde é que tá? Referências locais, vamos tirar daqui. Pode ser uma referência de um professor, né? Tá? Eu acho que assim, de elementos tá bom. Tipo, macaquinho, Darwin, cursos online, o cachorro, o professor, né? Então tá ótimo. Vou apagar a referência, só importante aqui, né? No outline eu tenho o limite, que é onde as mesas estão, e um pseudo limite aqui de onde eu quero chamar a atenção, né? Onde eu quero a composição visual esteja, tá? O lilás dos 90 anos precisa ter, então esse aqui vai estar lá nessas cores. Daí eu posso trazer esse lilás para mais coisas, né? Então posso fazer um símbolo de play aqui maior com essa base. Esse professor aqui eu posso fazer uma evolução de gráfico. Aquele aviãozinho de papel pode ser um foguete agora aqui, então vou desenhar um foguete. Daí tem coisas que a gente copia, tem coisas que não. Vou tentar desenhar um foguete de cabeça da minha memória, mas poderia ser alguma coisa assim. Daí lembrando ali, claro, né, um foguete ao estilo Story. Tirando essa referência, agora eu tenho que preencher essas áreas para que elas fiquem completas, né? Então aqui apresentar, aqui eu vou fazer uma banana, outra banana. Fazer uma coxinha, aquela coxinha clássica que a gente já desenhou também no outro rio. Eu vou fazer um pratão, claro, no rio é uma bandeja, né? Mas eu vou fazer a representação de um prato que é mais simbólico. Então teria essa representação aqui, que a pessoa está pensando na comida. Aqui tem um coração que a gente já desenhou no outro, para ficar uma coisa lúdica. E aqui
Vou desenhar um passarinho do lado aqui, principalmente o bico do passarinho, e vou fazer um cérebro aqui, metade de um cérebro reptiliano, cérebro límbico e o córtex. Não sei se isso vai ficar legal, né? Mas é para representar a evolução humana e essas coisas aí. Dei aqui um gráfico e agora preencher também algumas áreas, né? Então tenho esse fundo, vou preencher também aqui fazendo alguns elementos. Eu não quero preencher esses elementos aqui, senão eles vão chamar muita atenção, mas quero deixar algumas áreas legais aqui de pintura. Lilás, verde, rosa, e eu vou trazer também o amarelo para esse daqui. Então vou pintar de amarelo, pintar essa lâmpada aqui também de amarelo e representar esse doguinho aqui também de amarelo. Na real, isso aqui vai ficar muito difícil de na hora fazer lá, né? Então eu vou só fazer uma grande área assim para deixar o cachorro dentro da área, para as pessoas entenderem. De repente fazer um sol aqui, que lá bate bastante sol, é bem bonito. Daí um macaquinho aqui, de repente fazer atrás dele também um solzinho e aqui também representar as plantas, certo? E agora eu vou preencher com outline o que faltava. Então aqui a parte de cima eu vou fazer umas nuvens que estavam já no outro, e na parte de baixo colocar só mais alguns elementos assim, que são elementos que fecham a ilustração, né? Onde tem muito espaço vazado, né? E essa então seria a representação desse próximo desenho. E daí só dar uma conferida assim, né, se tá tudo ok, se falta alguma coisa. Por exemplo, a gente pode ter um vermelho lá para cima, então deixar aqui simbolizando as partes do cérebro. De roxo também eu acho que poderia ter alguma coisa aqui em cima, mas assim, eu não quero roxo aqui, eu não quero amarelo aqui, eu quero que o amarelo fique mais em cima e eu quero daí esse fechamento com o verde e com o vermelho, certo? Então é isso, pessoal. Esse é o esboço desse próximo desenho que a gente vai fazer e depois eu mostro para vocês como é que ficou o resultado final. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.